Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa As Profecias de Daniel. Estamos no capítulo 8, já no meio do capítulo 8. Já falamos da presença dos dois animais, o carneiro e o bode. Estamos falando agora a respeito deles. Vamos nos concentrar neste episódio falando da relação desses animais com o santuário do templo. Presente conosco aqui, pastor Gerson Belucci. Paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. E como convidado especial, pastor Fábio Lúcio. Paz do Senhor, pastor Antônio Carlos, pastor Gerson. No episódio passado, nós demos a introdução, mostrando, citamos versos, mostrando que o Senhor usou o carneiro e o bode como um foco neste capítulo em relação às súplicas de Israel, ou melhor, em relação ao santuário. Pastor Gerson comentou que estavam no fim do cativeiro. Agora, lembrando que quando eles estavam fora da presença do Senhor, mas no templo, o templo de nada valia. E agora, eles estavam na presença do Senhor ainda sem o templo, mas profeticamente o templo estava presente na vida deles. Exato. Não é isso? Então, esses dois animais eram sacrificados no dia da expiação pelo povo, ou seja, o Senhor atendendo à súplica veemente de Israel. Agora vamos ver como que isso aconteceu, como que o Senhor usou esses dois reis, o rei da Pérsia e o rei da Grécia, simplificando, né? Que é o Império Medo-Persa e Greco-Macedônio. Mas na simplificação, o rei da Pérsia e o rei da Grécia, ou seja, Ciro e Alexandre. Vocês querem fazer esse comentário ou querem que eu faça o comentário? Pode fazer da minha parte, não sei se... Vocês vão poder falar. Você sabe por quê? Não, pode fazer. Israel estava no fim do cativeiro, mas eles estavam lá, embora com certa liberdade já, mas como escravos. Eles estavam sujeitos às regras do reino, mas tinham se convertido ao Senhor novamente, o que ia propiciar o retorno a Jerusalém, a terra de Israel. Mas eles não tinham voz. Eles não tinham voz. Se eles falassem, não tinha ninguém com poder para levá-los de volta. Uhum. Então o Senhor usa a maior autoridade do mundo para levá-los de volta, que foi o rei Ciro. E para falar bem a respeito disso, vou pedir aqui aos companheiros para ler. Está no último capítulo do segundo livro das Crônicas e está também na minha Bíblia na página seguinte, no livro de Esdras, que cita o decreto de Ciro. Então, eles lá no cativeiro, sem força, sem poder, sem voz, Deus usa a maior autoridade, fala diretamente com o rei, e ele baixa um decreto autorizando Israel voltar do cativeiro. Esse texto, para mim, é extraordinário, porque é a comprovação profética daquilo que veio acontecer na história. Né? Exatamente. Coisa maravilhosa para nós, e aqui é um relato histórico. Posso ler, então? Por favor. Segundo Crônicas, capítulo 36, eu vou ler do 22 e o 23. Sim. Ok? Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, está entre parênteses, né? Sim. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Pode comentar. Impressionante, um governador do Mundial. mundo olhar para Jerusalém, com
tantas cidades e tantos lugares extraordinários A à própria Babilônia. disposição da própria Babilônia e aquilo que foi conquistado. E de repente ele fala, não, é Jerusalém, porque Deus está presente. E deu ordem direta a ele, né? Sim. Agora você está com a Bíblia aberta Sim, também, sim. do outro lado está Esdras. Tá, Esdras, O no livro de Esdras capítulo inicia 1º, verso exatamente. 1º, pastor Fábio. Deve Vale a ler? pena, hein? Vale a Vale pena. a pena. Ele confirma. Por favor, pastor Gerson. Posso ler então? No Claro. primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, né? E ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. É um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Com um espaço de muitos Com anos. espaço de quantos Muitos anos? anos, né? Então, Então, Jeremias cita Jeremias, todos os dois citam os Jeremias. dois citam Jeremias. Pastor Fábio, algum comentário a respeito? Não, essa citação, ali a gente vê o seguinte, a experiência que o rei teve, né? Ciro teve. Teve Porque experiência com o primeiro ele faz uma referência, é ele falando. Ali em Crônicas, né, no verso 23, o final de Crônicas, diz assim: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra. Então ele está entendendo que o reino que ele teve veio pelo Senhor de todas as coisas, né? E me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Ou seja, aquilo que era profetizado acerca, porque Isaías, eu não sei se a gente pode avançar nesse sentido. Pode avançar. Porque Isaías, ele profetizou há quase 150 anos antes de Ciro acerca dele e nomeou com o próprio nome. Aqui Isaías, assim, Isaías 44, 28. Quem diz de Ciro é meu pastor, cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Há um registro de Joséfo, né, Flávio Joséfo, que escreveu a história dos Hebreus, e ele faz o registro nessa referência aqui. Ele diz o seguinte, que a informação que chegou a Ciro, ele não diz como ela chegou, mas chegou a informação dos judeus que havia uma profecia para ele. E eles pegaram as escrituras e mostraram para ele. Maravilha, hein? E Ciro ficou maravilhado com aquilo. Você vê que coisa. 150 anos, Ciro nem havia nascido, né? Ciro nem havia nascido. Exatamente. Então, 150 anos antes já tinha uma profecia referenciada a Ciro, que viria depois, para fundar ali Jerusalém, para libertar o povo. O que me impressiona, pastor Fábio e pastor Antônio Carlos e irmãos, é o reconhecimento dele de que aquela conquista não foi pela sua força bélica, pela sua inteligência, mas foi Deus que estabeleceu ele como rei sobre toda a terra. Muito bom. Porque essa consciência dos grandes líderes é uma coisa muito difícil, de saber que foi Deus que os colocou ali, ou que o colocou ali. Na verdade, no caso de Ciro. Certo. E isso demonstra assim, que houve realmente, pastor Fábio, uma experiência com Deus. A gente não sabe como, né, além dessa referência histórica de Flávio Joséfo. Isso. E talvez de outras coisas que a gente desconhece. Deus, quando separa, pastor Gerson, assim, a gente vê a forma que Ciro governava era diferente dos demais reis. Por exemplo, Nabucodonosor, ele governava tanto que ele tirou ali Daniel, os melhores, né, da linhagem real, etc., levou para que eles pudessem se aculturar com a cultura babilônica. Perfeito. Ciro, ele dava liberdade, era um rei que já dava liberdade aos povos conquistados de manterem a sua própria cultura. Então, ele foi escolhido também por Deus exatamente dentro desse sentido. Tanto que ele não fez nada. A primeira coisa que ele fez no primeiro ano foi o decreto dele. Um decreto que está registrado aqui para poder permitir o retorno dos judeus para Jerusalém. Eu estou com Isaías 45, não sei se você quer fazer referência, o verso 1 e 2. Perfeitamente.
diz assim, porque o pastor Fábio citou o 44, 28 de Isaías, Isso, né? exatamente. E o 45, 1 e 2 diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face, eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Maravilha. Deus com ele, né? Perfeito. Agora, olha uma coisa. Vamos voltar para o capítulo 8 de Daniel. Os 2 animais que eram sacrificados no dia da expiação. Então, aqui nós estamos vendo o carneiro, Ciro sendo usado nas mãos de Deus para atender a súplica de Israel, atender a sua necessidade espiritual e levá-los de volta para Jerusalém. Uhum. Agora, com relação aos textos em Isaías que foram lidos, o ungido é aquele que é levantado para fazer a vontade do Senhor, não é? Isso. E Ciro fez exatamente a vontade do Senhor. Foi por isso que Deus chamou de meu ungido. Essa colocação é muito importante, para que as pessoas não confundam. Sim. Porque ungido aqui está no sentido do poder que Deus deu a ele para realizar aquilo que ele queria. Aquela tarefa. Aquela tarefa. E que ele, como ungido, ele fez aquilo que quem ungiu mandou ele fazer. Sim. Obedeceu e foi inteiramente. vitorioso, né? Agora também a outra referência, meu pastor, olha que coisa interessante. O pastor é que leva o rebanho a pastos verdejantes. E o pasto mais verdejante para Israel era Jerusalém. Então a gente pode dividir essas duas coisas, pastor Antônio Carlos. Por exemplo, meu ungido, ele é o conquistador. Não é? Sim. E o meu pastor é aquele que vai favorecer Jerusalém. Exatamente. Consequentemente, vai Israel. levar, né? As ovelhas, que é Israel, né? É. Para o pasto verdejante, que é, o templo, Israel, né? O pasto mais verdejante que tinha para eles, não é? Que era o templo, né? Que era o templo. Cultuar o Senhor no templo. Perfeitamente. Bom, então nós vimos aqui como que Deus usou Ciro, cuja representação simbólica no capítulo 8 era o carneiro, não é? Agora vamos ver como que Deus usou Alexandre. Algum de vocês quer contar a história de Alexandre ou quer que eu mesmo fale aqui? Pode adiantar, a gente vai complementando. Né? Então tá bom. Parte. Então o que aconteceu? Alexandre, ele, numa campanha militar contra a Pérsia, ele fez um desvio para o sul, conquistando Tiro e Egito, e passou pela terra de Israel. Aí, eu tenho anotado aqui, essa narrativa sobre o primeiro encontro de Alexandre com os judeus está registrada tanto no Talmud, são palavras aqui que muitos não vão entender, difíceis, né? Ioma 69a, e também no livro do historiador judeu Joséfo. Esse é famoso, né? Capítulo 6, História dos Hebreus. 321 a 47. Então, em ambas narrativas, o sumo sacerdote, quando viu que Alexandre se aproximava, saiu de Jerusalém e foi ao encontro dele, temendo que ele destruísse Jerusalém. Quando Alexandre viu o sumo sacerdote, desceu, desceu do cavalo e se prostrou diante dele. Era uma cena raríssima, porque Alexandre nunca fazia um ato deste, se ajoelhar perante alguém. Sim. Aí o seu general, o nome dele era Parmério, o general perguntou por que ele fez isso. Então ele explicou que ele não se inclinou perante o homem que estava ali, mas perante aquele que Deus honrou como sumo sacerdote, pois ele viu essa mesma pessoa num sonho com essa mesma roupa. E
Então, veja só, Alexandre normalmente poderia destruir Jerusalém. O sumo sacerdote sai, ele se prostra, porque Deus mostrou num sonho essa figura do sumo sacerdote, mostrando a figura de Deus, e ele creu que foi Deus que mandou ao encontro dele, não destruiu Jerusalém. Poupou a cidade. Poupou a cidade. E o fato foi tão grandioso que aquele dia passou a ser um feriado nacional de Israel. Não teve um fato de que o primeiro nascido Teve. passou a se chamar Alexandre, Alexandre. e esse nome incorporou-se aos nomes hebraicos, judaicos, né? Exatamente. Foi isso, né? Foi isso. Então, a primeira criança o primeiro menino que nasceu após esse fato, os judeus deram o nome, em homenagem ao Alexandre, de Alexandre. E o nome foi incorporado, né, na história dos judeus como nome hebraico. Alexandre foi incorporado como nome hebraico. Então, aqui nós vemos que Deus agora usou o bode para a salvação de Israel, para beneficiar Israel. Então, todos os dois fatos, atendendo à grande súplica de Israel agora na presença do Senhor, o Senhor atende a sua súplica e dá uma providência, vamos dizer, uma intervenção divina. Nos dois casos, uma intervenção divina para beneficiar Israel. E esse relacionamento, pastor Antônio Carlos, entre os gregos e os judeus após Quer falar isso? alguma coisa? É porque, diante disso, o que a gente observa, né, dentro das nossas anotações aqui, começou um relacionamento mais, digamos íntimo, né? assim, complexo, né? E pacífico, de certa forma, entre os judeus e os gregos. Porque há um destaque no meio do povo de Israel que atraiu os gregos, e vice-versa, porque aquilo que os gregos tinham como cultura atraiu o povo judeu, né, pastor Fábio? Podia fazer algum comentário? Essa questão foi relacionada não somente com os gregos, né, mas até a proximidade com o Ptolomeu, né, o Reino do Sul. Foi também. Porque logo depois desse tempo veio a solicitação para a tradução, né, na biblioteca lá de Alexandria, uma solicitação até de um prefeito lá de Alexandria, com base naquilo que Ptolomeu queria. Ou seja, eles tinham ali a cânon, né, na verdade, as escrituras em hebraico, e veio então um pedido para traduzi-la para o grego, né? Então, a foi famosa na época, Septuaginta. A Septuaginta. Foi na época que foi solicitado para que os anciãos, né, 7 de cada tribo, pudesse estar ali em Alexandria para fazer essa tradução. Era uma proximidade, né? Ele mandou que foi Ptolomeu II, né? Foi Ptolomeu II. Então, observando aqui, Sóter, né? Na verdade, 6 de cada tribo, né? Nas 72. Alexandre faz aquele ato. Mais adiante, bem mais adiante, né? Então, vem a tradução, devido a esse bom relacionamento, que a partir desse fato de Alexandre ter poupado a cidade, foi um fato extraordinário. A primeira criança chamou-se Alexandre, o nome foi incorporado aos nomes hebraicos, e um feriado nacional. Foi grandioso e começou a interação, como o pastor Gerson disse, muito interessante entre judeus e gregos, porque os judeus nunca viram um povo tão culto, com uma cultura tão extraordinária como os gregos, mas os gregos também nunca viram um povo tão chegado a Deus, com leis tão maravilhosas como tinha o povo judeu. Então, essa aliança, ela continuou por longo tempo. Na época, então, aqui que o pastor Fábio cita, na época de Ptolomeu, ele separa 6 de cada tribo, 6 de cada tribo, das 12 tribos, dando 72 pessoas, que foi arredondado para 70. E fez a tradução em quantos dias? Levou 70 dias, né? 72 dias, né? Não me lembro. Não tenho essa informação. E cada um fez uma parte. Mas quando pegou o todo, parecia que era uma parte só. Elas se relacionavam bem uma com a outra, sem qualquer diferença.
tipo um milagre mesmo, né? Então, de repente, agora as escrituras do Velho Testamento, pelo menos as partes que haviam, estavam traduzidas para o grego, não é? E todo o povo que ali estava, porque o reino deixado por Alexandre falava o grego, né? Sim. Falava o grego. Então, toda a população teria acesso à Bíblia. É. Então, esta tradução passou-se a chamar-se Septuaginta, né? Que é 70, né? Referência aos 70. Referência aos 70, que é a tradução grega da Bíblia. Das Escrituras. Das Escrituras. Utilizada para muitas e No muitas Velho Testamento. versões. Agora, quer falar alguma coisa? Não, eu queria dizer a importância do idioma grego, koiné, que significa popular, para o Novo Testamento. Sim. O Novo Testamento foi escrito nesse idioma. Nesse idioma. Que Difusão para do nós, Evangelho. brasileiros, ele não é um idioma muito complexo como é o hebraico. Sim. O hebraico é escrito da direita para a esquerda, com letras muito mais Simplificadas. difíceis, né, do que o grego. O grego é um pouco mais fácil de compreensão. E o Novo Testamento tem essa característica. Ele foi todo escrito em grego koiné, com algumas passagens em aramaico. Sim. Poucas, muito poucas, né? Aquelas declarações de Jesus, também a palavra maranata, na Sim. carta de Paulo, mas muito pouca referência. Porque Perfeito. o aramaico também era falado na época de Jesus, no Novo Testamento. Mas o idioma grego tem uma importância extraordinária para os escritos neotestamentários. Você deixou implícito aí, mas vale a pena realçar que Alexandre, porque passaram muitos anos, né? Sim, Muitos anos até vamos dizer assim, entrar o Império Romano, que certo. Jesus veio debaixo do Império Romano. Mas interessante como que a cultura grega, como que ela ficou muito enraizada, porque o mundo, até dentro do Império Romano, o mundo todo falava o grego. Foi uma das preocupações de Alexandre, né? Propagar o chamado helenismo, né? Helenismo. Ele criou várias cidades, a preocupação dele com biblioteca também, ou seja, Isso. Alexandria Cultura, era né? uma cidade, tinha uma biblioteca, inclusive um museu extraordinário, e foi por isso que foi solicitado, né? Para Sim. que tivesse um exemplar da tradução para o grego. Agora, é importante lembrar para os nossos ouvintes o seguinte: às vezes fazer uma cronologia histórica, porque o templo foi destruído, Ciro estabelece o decreto, aí vem Zorobabel, né? Sim. Começam a construção, e depois de construído ali o templo, vem Neemias e coloca as portas, né, que estavam Sim. queimadas, e os muros, e depois é que vem Alexandre. Então, ou Sim. seja, quando o pastor Antônio Carlos fez a referência que Alexandre passou ali, Sim. né, Muitos anos depois. e não fez nada com Jerusalém, ou seja, não atacou, o templo já estava construído. Era o construído. segundo Muito templo bem já. lembrado, porque cronologicamente é importante os irmãos notarem esse tipo de sequência, né? São os eventos até chegar em Alexandre. Muito bem, nós estamos com o tempo esgotado. Então, Muito agradecemos aqui, estamos finalizando esse episódio, agradecendo a presença do pastor Gerson, sempre conosco aqui. Obrigado, pastor Antônio Carlos. É uma alegria estar com vocês aqui, com os irmãos. Bem. E hoje com a presença notável Otávio, do pastor Fábio. tá, que nos honra aqui, né? É verdade. Pastor Fábio, também a paz do Senhor. Paz, Senhor, eu que agradeço aí a oportunidade da participação. Amém. Paz do Senhor. E a paz do Senhor a Paz todos do os irmãos. Senhor. Até o próximo episódio.